Oi, crianças, bom dia, tudo bom? Vocês já me conhecem de outros dois vídeos, mas hoje eu vou me apresentar novamente para quem ainda não assistiu os meus vídeos. Meu nome é Júlia, eu sou catequista da turma 3 e hoje eu estou aqui para falarmos do nosso tema dessa semana, que é o nascimento de João Batista. Para iniciarmos, nós vamos fazer a nossa oração inicial. Todo mundo acha que já aprendeu, né, a oração do Espírito Santo, e vamos começar com ela. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ou seja, chegamos finalmente ao Novo Testamento. O nascimento de João Batista é narrado pelo evangelista Lucas. É o primeiro, é o início mesmo do Evangelho de Lucas, contando a história de seus pais, Zacarias e Isabel. Bom, no capítulo 1 de Lucas, a gente vai encontrar duas histórias. A anunciação do nascimento de João Batista e a anunciação do nascimento de Jesus. Para vocês verem quanto João Batista é importante. Aqui a gente começa o Evangelho com capítulo 1 de Lucas, versículo 5. Nos tempos de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abidias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos tinham idade avançada. O que isso quer dizer? Que tanto Isabel como Zacarias, eles eram de uma classe importante, teologicamente, dos judeus, a classe dos sacerdotes, certo? Por quê? Porque Zacarias era sacerdote. E Isabel era descendente de Arão, que tinha sido o sacerdote mais importante dos judeus de todos os tempos. Então, eles eram pessoas que deveriam pregar a palavra de Deus. E Lucas diz que eles eram justos e irrepreensíveis, seguiam todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, Isabel e Zacarias realmente eram pessoas boas, realmente eram pessoas de Deus, realmente seguiam a Deus, seguiam a seus ensinamentos, mas eles tinham um problema. Eles eram velhos, todos dois, e eles não tinham filho. E para a cultura da época, não ter filho significa não ser abençoado por Deus. E mesmo assim, Isabel e Zacarias continuavam sendo bons filhos de Deus, seguindo a Deus, obedecendo os mandamentos, tudo bonitinho. O que vem pra gente pensar na nossa vida. Desde criança, né, que é o que vocês são, a gente ensina que Deus proporciona, realiza nossos sonhos, nossos desejos, se nós rezamos com fé. Mas se Isabel e Zacarias, eles eram pessoas de seguir a Deus, de seguir os mandamentos, pessoas boas, será que eles não tinham fé? Acho que tinham, né? E por que Deus não realizou o sonho deles? Por que Deus deixou eles serem velhos para poder realizar o sonho deles? Se Deus realizasse o sonho deles na idade jovem, isso seria uma graça. Ou seja, eles teriam sido abençoados por Deus, que o desejo deles era ter um filho, para criar como um novo sacerdote, que era o que normalmente os sacerdotes da época faziam. Deixar este preceito, seguir adiante, ensinar a palavra de Deus, eles queriam isso, eles queriam ter um filho para isso. Mas Deus não deu um filho para eles quando eles eram jovens, Deus não deu a graça. Mas já em idade avançada, Deus deu um milagre. Eu sempre costumo dizer a vocês, todos os anos, as crianças, que o nosso Deus é o Deus do impossível, certo?
o possível ele não faz. Por quê? Porque o possível é nosso. O possível eu posso fazer. Ele faz o impossível. Claro, ter um bebê, nós podemos querer ter um bebê quando somos casados, somos jovens, mas podemos não conseguir. Realmente é uma coisa que que não depende de nós. Mas é possível, certo? Por quê? Porque nós temos saúde, estamos na idade certa, somos casados, queremos ter o filho, então é possível. Depois de uma certa idade, não é mais possível ter filhos, principalmente para as mulheres. A história diz mais ou menos que Isabel e Zacarias tinham por volta de 60 e poucos anos. Vocês já viram uma grávida de 60 anos? Porque eu nunca vi uma grávida de 60 anos. Biologicamente e cientificamente é impossível uma mulher engravidar aos 60 anos, certo? E aí Deus faz a gravidez de Isabel. Aí Deus faz o impossível. Porque Deus é um Deus de milagres, certo? Então, só no momento que era um milagre, Deus se manifestou e deu a Isabel e a Zacarias um filho. Mas vamos acompanhar como é que foi que ele se manifestou e como foi que ele deu esse filho a Isabel e Zacarias. Eu vou continuar a ler a história, certo? Ora, exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote na ordem da sua classe, coube-lhe por sorte, segundo o costume e o uso entre os sacerdotes, entrar no santuário do Senhor e aí oferecer o perfume. Todo o povo estava fora, à hora da oferenda do perfume. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do perfume. Vendo, Zacarias ficou perturbado, e o temor o assaltou. Mas o anjo disse: Não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, dar-te-á um filho, e chamá-lo-ás de João. Ele será para ti motivo de gozo e de alegria, e muitos se alegrarão com o teu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem cerveja, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante de Deus com o espírito e poder de Elias, para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo: De onde terei certeza disto? Pois eu sou velho e minha mulher já tem idade avançada. O anjo lhe respondeu: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te trazer essa feliz nova. Eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que as coisas acontecerem, visto que não deste crédito às minhas palavras, que se hão de cumprir a seu tempo. No entanto, o povo estava esperando Zacarias, e admirava-se dele demorar tanto tempo no santuário. Ao sair, não lhes podia falar, e compreenderam que tivera no santuário uma visão. Ele lhe explicava isto por acenos, e permaneceu mudo. Decorridos os dias do seu ministério, retirou-se para sua casa. E algum tempo depois, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultava, dizendo: Eis a graça que o Senhor me fez, quando lançou os olhos sobre mim, para tirar o meu opróbrio dentre os homens. Isso quer dizer, Zacarias teve a sorte de levar o perfume para Deus. O que era isso? Na época dos judeus, o templo ele era dividido em 3 partes. A parte mais interna era o Santo dos Santos, que era uma parte onde ninguém poderia entrar, nem os sacerdotes. Apenas durante um tempo era escolhido um sacerdote, que era por sorte, certo? Para se ir aos Santos dos Santos. Os Santos dos Santos era o local onde os judeus guardavam aquelas pedras dos mandamentos que foi entregue a Moisés lá muito tempo atrás, certo? Então era onde realmente, por quê? Porque tinha sido escrita pelo próprio Deus e não por Moisés. Então eles entendiam que era a presença de Deus mesmo. E ali não podia entrar ninguém. Só o sacerdote daquele momento para fazer a limpeza, para entregar os perfumes, enfim. Mas os outros não entravam.
Zacarias teve a sorte de ter sido sorteado, o escolhido para entrar lá. E quando ele entrou para cumprir seu dever, para fazer a limpeza, para organizar as coisas, para rezar, não esperava nada demais, ele não estava indo lá atrás de um milagre. O anjo Gabriel apareceu para ele e anunciou que ele teria um filho e que esse filho se chamaria João. Só que teve um problema. Zacarias duvidou do anjo. Como é que eu vou ter certeza que eu vou ter um filho se eu já sou velho e a minha mulher também? Aí o anjo disse, você vai ter o filho, porque eu estou dizendo que você vai ter, e eu fui mandado por Deus para dizer isso. Mas você será castigado. Por quê? Porque não adianta a gente passar a vida pedindo uma coisa. Eu sei que vocês são crianças, mas nós podemos, desde criança, ter algum desejo muito importante e muito difícil, certo? Não adianta a gente passar a vida pedindo uma coisa e quando a graça chega, o milagre acontece, a gente não acreditar. Certo? A gente tem fé para pedir, mas não tem fé para receber. Olha que coisa complicada, não ter fé para receber o milagre de Deus. Foi o que Zacarias aconteceu com ele. Só que depois de um tempo, quando acabou o trabalho dele, ele ficou mudo realmente, imediatamente. Quando ele saiu, ele já não podia mais falar. Ele foi para casa e depois de um tempo a mulher dele estava grávida. Então ele continuou mudo, viu a promessa do Senhor se realizar. Então vejam, com a história de Isabel e Zacarias, a gente aprende uma coisa. É importante seguir a Deus, é importante seguir os seus preceitos, é importante ter fé e pedir os seus sonhos a Deus, mas é importante saber receber o milagre de Deus, certo? Porque às vezes Deus demora. Não é que Deus demora, é que Deus faz as coisas no tempo certo. João seria o mensageiro que vem proceder a Jesus. Se João tivesse nascido lá quando Isabel e Zacarias eram jovens, Maria nem teria nascido. Então como é que ele ia preceder Jesus se faltava não sei quanto tempo para Jesus nascer? Certo? Então a gente tem que ver, tudo tem o tempo de Deus e a gente tem que saber esperar e receber na hora certa. Se a gente continuar no Evangelho de São Lucas, depois disso aí vai vir a anunciação do nascimento de Jesus. O anjo Gabriel anuncia a Zacarias e depois de 6 meses de gravidez de Isabel, ele vai anunciar a Maria o nascimento de Jesus. Maria também se assusta como Zacarias, mas ela não duvida. E ela não estava pedindo nada não, viu? Chegou um milagre de supetão para ela. Depois que o anjo anuncia a Maria, Maria vai visitar Isabel, porque o anjo diz que Isabel está grávida. E quando Isabel encontra Maria, ela diz o seguinte: naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem a honra de vir a mãe do meu Senhor me visitar? Pois assim que a voz do meu Senhor, da tua saudação, chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Isso é o que Isabel diz. Vocês acham que Isabel sabia que Maria era mãe do Filho de Deus? Se elas nem... Não é hoje em dia que elas se telefonam, que mandam WhatsApp, não. Elas moravam longe. Elas eram primas, mas elas moravam longe. Certo? Não, Isabel não sabia. Mas João não era uma criança qualquer. João já era uma criança abençoada. Disse lá pelo anjo Gabriel que ele vinha cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo que estava em João revelou a Isabel que Maria não era qualquer Maria, não era só a prima dela, era a mãe de Deus, certo? Maria era extremamente jovem, Maria tinha em torno de 14 anos, quando estava grávida de Jesus. Isabel tinha 60 e pouco. Se o milagre de João tivesse sido antes, Isabel teria encontrado com Maria e saberia que Maria era a mãe de Deus? Não. Depois da visita de Maria, vem o nascimento de João Batista, ainda no primeiro capítulo de Lucas. Completando-se para Isabel o tempo de dar à luz, teve um filho.
Os seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor lhe manifestara sua misericórdia e congratulavam-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam chamá-lo pelo nome de Zacarias. Mas a mãe interveio e disse: Não, disse ela, ele se chamará João. Replicaram-lhe: Não há ninguém na tua família com este nome. Perguntavam por acenos ao pai como queria que se chamava. Ele pediu uma tabuinha e escreveu nela as palavras: João é o seu nome. E todos ficaram pasmos. E logo lhe abriu-se a boca e soltou-lhe a língua e ele falou bendizendo a Deus. O temor apoderou-se de todos os seus vizinhos. O fato divulgou-se por toda a Judéia. Todos os que ouviam conservavam no coração dizendo: Quem será este menino? Porque a mão do Senhor estava com eles. E Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo, e suscitou-nos nele um poderoso Salvador na casa de Davi, o seu servo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Assim, exerce a sua misericórdia com nossos pais e se recorda da santa aliança, segundo o juramento que fez ao pai Abraão, de nos conceder que, sem temor, libertados de mãos inimigas, possamos servi-lo em santidade e justiça, em sua presença, todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Ele está falando agora com o filho dele, certo? E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor e lhe prepararás o caminho, para dar ao seu povo conhecer a salvação pelo perdão dos pecados. Graças à ternura e misericórdia de nosso Deus, que nos vai trazer do alto a vista do sol nascente, que há de iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos passos no caminho do Senhor. O menino foi crescendo e fortificava-se em espírito, e viveu no deserto até o dia em que se apresentou diante de Israel. Em seguida, a gente vai conhecer o nascimento de Jesus Cristo. Vejam como a história de João e Jesus está sempre em paralelo, certo? Por quê? Porque João é aquele profeta que vem depois de 400 anos sem profeta nenhum. Eles estão esperando o Messias e não aparece Messias, não aparece profeta, não aparece nada. E ele vem depois de 400 anos preparar para receber Jesus. Vejam que o castigo já fez com que Zacarias acreditasse no milagre. E ele já tinha dito a Isabel que o nome do menino era João. Como ele disse, ele deve ter escrito para Isabel, né? Porque ele não falava. E ele esperou a gravidez toda. E eu acho que ele nem... Isso não diz na Bíblia, isso é uma intuição minha. Eu acho que ele nem esperava mais falar. Porque o anjo disse que só quando tudo se cumprir é que ele voltaria a falar. E vejam, o menino nasceu e ele não voltou a falar. Passaram-se 8 dias. E apenas quando foram dar o nome da criança, que ele mesmo disse que o nome da criança era João, que pôde sim ele voltar a falar. E aconteceu o milagre e isso se espalhou por toda a terra da Judéia. Vejam, a gente aprendeu hoje com Isabel e Zacarias a ter fé, a seguir a Deus, a pedir os nossos sonhos a Deus e a saber receber os milagres de Deus, certo? Porque só o erro de Zacarias, o único erro de Zacarias foi não saber aceitar. E apenas sabendo ele, não sabendo aceitar, ele foi castigado com a mudez. Ele voltar a falar foi outro milagre, certo? Então Deus sabe todas as coisas. A gente tem que saber escolher e esperar em Deus. E a história de João vocês vão conhecer no próximo vídeo, na próxima semana com a tia Ana. Ela vai contar a própria missão de João. Mas a gente já sabe que João é uma criança especial, uma criança abençoada, porque isso já foi dito pelo anjo. Bom, então nós vamos fazer nossa oração final do vídeo. Vamos fazer uma oração ao anjo. Pedir que nosso anjo da guarda e o São Gabriel traga sempre boas notícias e boas novas, como trouxe a Zacarias e a Maria. Vamos lá. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reja, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Tchau, crianças, e até o próximo vídeo.